Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre a carteira de ações do canal. E eu estou chegando, pessoal, a quase 200 mil investidos, e isso com apenas 22 anos de idade. Nesse vídeo eu vou passar aqui para vocês todas as estratégias, tá, que eu fiz para chegar ali mais de 100 mil reais de investido, e agora já estou chegando em quase 200 mil, e como que eu consegui multiplicar o meu capital em várias vezes na bolsa. Perceba que eu consegui uma rentabilidade bem alta na minha carteira, 172% de rentabilidade em 3 anos de investimento. Agora o patrimônio aqui está saltando fortemente, tá? Principalmente por conta de aportes, reinvestimento de dividendos e a rentabilidade da carteira que tem sido monstruosa. E eu vou citar aqui para vocês as ações que eu sigo comprando na carteira, quais que eu sigo fazendo bons aportes e estou acreditando para médio e longo prazo. Então fiquem comigo até o final, porque essas ações aqui, pessoal, pode surpreender vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O primeiro ponto que eu preciso destacar para vocês é que eu invisto 100% do meu capital na parte de ações, tá? Então hoje minha carteira está ali com 6 ações principais, vou citar quais são elas, tá? E perceba que essa estratégia de investir 100% em ações me trouxe um sucesso bastante interessante, né? Como eu mostrei para vocês, meu patrimônio cresceu fortemente. Perceba que eu saí ali de um patrimônio na faixa de 5 a 3 mil reais para esta faixa aqui de 178 mil reais. E eu prevejo ali, tá? Tanto com aporte, dividendos do bolso, que até ali para fevereiro, março do ano que vem, a carteira já vai ter batido os 200 mil reais, tá? Claro, se ela não desabar no meio do caminho. Eu particularmente espero que desabe, porque isso me proporcionaria comprar ações mais e mais baratas. Mas aí com essa alta que a gente tá tendo no Ibovespa, né, tá sendo muito difícil as ações nos darem sopa. Portanto, a gente tem algumas empresas ali que seguem baratas, com múltiplos depreciados, cujo eu também sigo fazendo bons aportes aqui na carteira do canal. E de fato, ter um patrimônio ali de quase 200 mil com 22 anos é bastante notável, né? São poucas pessoas que conseguem ter um patrimônio elevado. Claro, não é ali me gabando nem nada, até porque isso é fruto de muita disciplina e paciência. Todo mundo pode, tá? Chegar num patrimônio como esse, basta fazer ali, consequentemente, sacrifícios, né? Estudar, trabalhar, se empenhar, para que você consiga aumentar consequentemente seus aportes e também estudar para conseguir uma rentabilidade acima da média, já que, né, essa rentabilidade de 172% não foi conseguida por acaso, foi fruto de uma estratégia sucessiva de investimento, tá? E quando eu coloco aqui a taxa anual composta, quanto será que eu consegui de rentabilidade? Bom, vejamos aqui, ó, 170% em 3 anos e 8 meses, que é o tempo ali, né, que eu invisto na bolsa desde lá do final de 2021. Então a gente tem uma rentabilidade de 29,87% ao ano, quase, né, 30% ao ano de rentabilidade. Então percebo uma rentabilidade bem acima da média. E se eu continuar replicando essa rentabilidade, vamos supor aqui, tá? Vamos supor ali que eu vou atingir esses 200 mil, como eu falei para vocês, até março do ano que vem, fevereiro, né? Vamos supor que eu consiga uma rentabilidade de 29% ao ano, de um período ali de 5 anos, e que eu fique realizando os meus aportes mensalmente aqui na carteira, né, e tudo mais. Consequentemente, eu atingiria em apenas 5 anos um patrimônio de 954 mil. Mas lembrando que minha rentabilidade pode ser maior. Se eu conseguir acertar ciclos, né, eu posso conseguir até mais. E em 5 anos produzir um patrimônio de 1,6 milhão. Tudo depende, pessoal. Depende dos aportes, depende ali, né,
consequentemente da perspectiva de crescimento, dos preços que eu pagar nas ações e da performance, obviamente, né, da minha carteira. Essa performance para mim já está legal. Portanto, eu sou ambicioso, eu quero mais. Para mim, né, se eu pudesse atingir uma rentabilidade pelo menos para os próximos 10 anos de 40% a 45% ao ano, já seria legal. Porque aí se eu atingir um patrimônio grandão lá na frente, de 1 milhão, 2 milhões, eu nem precisaria de tanta rentabilidade. Porque vejam só, se você já tem 1 milhão investido, se sua carteira der apenas ali 15% ao ano, tá? Mesmo que você faça um aporte ali menor do bolso, vamos supor que eu tire uma parte ali para subir um pouco o meu custo de vida, né? E eu tenho ali 5 anos, olha só quanto que já multiplica em 2 milhões, perceba que fica mais fácil. Se eu conseguir os mesmos 29% ao ano, eu multiplico para quase 4 milhões. Então perceba que já chegando num patrimônio de 1 milhão, as coisas começam a ficar mais fáceis. Todo mundo fala que é o 100 mil, eu também acho que é o 100 mil, tá? Que foi o divisor de águas aqui na carteira. Mas eu acredito que um patrimônio ali na faixa de mais ou menos 1 milhão já vai, obviamente, tornar, né, muito facilmente o jogo da bolsa, pessoal. Você multiplicar ali em 200%, você já transforma em 3 milhões de reais. Bom, sem mais enrolação, pessoal, a primeira ação aqui da carteira, que inclusive é a maior posição da carteira, são as ações do Banco do Brasil, tá? Se nós observarmos aqui na minha carteira total, o Banco do Brasil, ele representa 49,48% da carteira total. E ele foi a primeira ação, tá, que eu coloquei na carteira. Desde lá do ano de 2021, quando eu invisto na bolsa, eu já tenho ações aí do Banco do Brasil e vi comprando aí neste período. Por isso que o banco representa a maior posição. Porque foi um tempo de acumulação e ele representou mais, tá? Agora com a grande queda que tem acontecido, principalmente por conta da dificuldade que o Banco do Brasil tem enfrentado no agro, né? E toda a história aí que você já sabe, o banco desabou. Então, ele já chegou a representar 60%, até mesmo 70% da minha carteira. E eu diria que se hoje as ações voltassem ali para R$30, ele poderia voltar a representar 60%, tá? Então, é um banco que eu mantenho como principal posição, por quê? Porque ele tem uma qualidade semelhante ao Itaú, tá? Claro, não chega ao Itaú, mas fica próximo e quando o banco está normalizado, com ciclo de inadimplência no crédito agrícola normal, ele fica ali com um ROI médio de 15% a 17%, tá? Ele chegou até 20%, né? Nesses últimos tempos. Então ele consegue reunir uma qualidade legal, uma qualidade boa. E ele é muito depreciado. Perceba que, por ele ser uma estatal, o mercado paga múltiplos mais baixos, né? Tem ali um PVP depreciado de 0,67, somente para o Banco do Brasil atingir as suas médias. Ele já poderia se valorizar somente na média, tá? Aproximadamente aqui, pessoal, 49,2% na cotação. Que hoje o banco cotado a R$ 21,35 nos dá, né? 45% de alta, 49% para ser mais exato, nos dá uma cotação de R$ 31. Então perceba que o banco está barato, podendo sim se apreciar. E num mercado de alto, o banco poderia subir facilmente ali uns 100 a 150%, tá? Por isso que eu enxergo o Banco do Brasil tanto para uma ação para dobrar na cotação e já com a retomada da rentabilidade, que já tende a ocorrer ali, né? Para o ano que vem, já estamos mais próximos da recuperação, o banco já pode voltar a pagar um dividendo médio na faixa de 7 a 8% ao ano, tá? Eu acredito nisso para 2026. Para esse ano, eu acho que o dividendo vai ficar apertado, até porque o banco tem ali uma queda de lucro, vai ficar de 5 a 5,5, tá? Mas para o ano que vem já podemos ver uma retomada. Se o lucro do banco voltar a ficar ali na faixa de 26 bilhões, supondo uma retomada do resultado do Banco do Brasil, ele pague 35% disso, dividido aqui, né, pela quantidade de ações, temos um LPA de 1,58, que hoje o banco a 21,30 nos dá um dividendo de 7,4%. Então perceba que o dividendo do Banco do Brasil já vai voltar ali a crescer para 2026. E ali para 2027, talvez, né, atingindo o pico, voltando para 8, 9 e até 10% longo prazo. Então acho sim o Banco do Brasil uma oportunidade e sigo aí na carteira. Eu não fiz nenhuma compra, tá? Não fiz nenhuma compra ali desde o primeiro trimestre de 2025, até porque ele já era uma grande posição, então fui aproveitando também outras empresas, mas sigo firme aqui com o Banco do Brasil e acredito muito aí no Banco do Brasil para médio e longo prazo. Inclusive, ele foi o principal propulsor da carteira em rentabilidade, tá? Segunda ação aqui dessa lista, pessoal, as ações da BR Partners. Essa daqui não é muito falada, tá? Até porque ela é uma microcap na bolsa. Então, quando a gente pega aqui, ó, hoje a BR Partners, ela é a segunda maior posição da carteira do canal. E por que ela é a segunda maior posição? Principalmente por conta dessa grande alta. As ações já sobem mais de 30% em relação ao preço médio. Então, consequentemente, a BR Partners tomou uma posição interessante na carteira, tá? Consequentemente, pessoal, temos aqui o quê?
uma empresa que atua na parte de banco de investimentos. Ela não tem risco de crédito, então é totalmente diferente dos bancos múltiplos tradicionais que atuam ali com crédito, inadimplência, né? Tem risco de calote. A BR Partners não, ela atua na parte de intermediação financeira. E para mim, ela é uma microcap com altíssimo potencial de crescimento, tá? Ela tem uma margem muito alta, 51% de margem, tem um ROI extremamente alto, mesmo agora com uma Selic em alta. Perceba que a BR Partners tem conseguido reportar um ROI bem acima da média. E para mim a ação tá barata. Quando a gente pega aqui pelo PEG Ratio do Peter Lynch, que eu acho que funciona muito aí, né? Para empresas small caps, porque o Peter Lynch, pessoal, ele olhava um crescimento junto com o seu PL. Se no caso o crescimento da empresa está superando, né, o PL dela, simboliza que ela está barata. E hoje a BR Partners cresce na média 20% ao ano. Então, se eu colocar aqui 11,67 dividir por 20 pelo indicador do Peter Lynch, nós temos aqui uma empresa com PEG Ratio de 0,58, denotando de que está barata, já que o Peter Lynch falava que abaixo de 1 é uma oportunidade. Então, acho hoje BR Partners muito boa. E somente no curto prazo, para ela ser cotada em suas médias, né? Não médias da empresa, mas um preço justo, digamos assim, a ação precisaria custar pelo menos 20 vezes lucro, que hoje ainda nos abre um potencial de valorização no curto prazo aproximado de 77,46%. Por isso que eu sigo aí, né, firme e forte na BR Partners. Não estou comprando agora, estou esperando uma correção de preços, espero que aconteça essa correção, né, ou o lucro líquido da empresa crescer mais um pouco, que aí pode justificar esse aumento nos preços e eu voltar a fazer aportes aqui na empresa. Fora os bons dividendos, né, que a BR Partners tem proporcionado aqui na carteira do canal. Segue como segunda maior posição. Terceira maior posição da carteira do canal, pessoal, e essa aqui é recente, as ações do Banco Itaú, tá? O Itaú foi uma posição super recente no canal, esse mês mesmo, tá? Eu coloquei Itaú na carteira e hoje eu estou com 715 ações. E o Itaú, pessoal, ele vai brevemente, tá? Brevemente superar a BR Partners, ele vai se tornar a segunda maior posição da minha carteira, por quê? Eu acho que o Itaú, ele combina perfeitamente com o Banco do Brasil, em termos de qualidade, porque o Banco do Brasil, ele é mais cíclico, ele depende, né, das commodities agrícolas, enquanto o Itaú ele é mais linear, ele não tem tanto risco de crédito, risco de inadimplência, justamente por ter uma carteira de crédito muito voltada para a alta renda. Então é aquele banco mais linear, aquele banco que você não vai ver tantas oscilações, até por isso que ele é mais precificado. É cotado por um múltiplo de 8 vezes, enquanto o Banco do Brasil é cotado em 5 a 6 vezes, tá? Então perceba que o desconto no Banco do Brasil é maior, mas é justificado por conta de um risco mais elevado, considerando a volatilidade no lucro. O Itaú ele é mais linear. E aí, mesmo o Itaú, tá, sendo mais precificado que o Banco do Brasil, tirando o Banco, tá? Ou seja, pessoal, tirando aí o Banco do Brasil, eu acho o Itaú, consequentemente, o banco muito barato, tá? Porque o Banco do Brasil, ele é barato, isso aqui é óbvio, né? Mas aí o que que acontece? Quando a gente pega o Itaú numa lupa aqui também de longo prazo, tirando o Banco do Brasil na parte privada, eu acho ele barato. Ó, a perspectiva de lucro para 2026 do Itaú é de 50 a 48 bilhões, supondo que ele cresça em linha com a inflação, nem tô sendo otimista, até porque esse ano aí, ó, o banco tá lucrando por trimestre 11,8 bi de lucro, 11,5, tá? Vezes 4, temos um lucro na faixa de 46 bi, supondo que ele cresça apenas 5% para o próximo ano, já dá um lucro, pessoal, de 48 bilhões. O Itaú tem crescido mais do que isso, tá? Ele pode sim atingir 50 bi, mas vamos jogar ali, né, consequentemente, aproximadamente 48 bilhões para o próximo ano, porque até nenhuma empresa consegue crescer para sempre, né? 401 bilhões de valor de mercado dividido aqui por 48 bi de lucro, temos uma relação preço sobre lucro de 8,35. E o Itaú é cotado na média em 12 até 13 vezes, então a gente ainda tem desconto, tá? Tecnicamente o Itaú era para facilmente hoje estar valendo 500 bilhões na bolsa, denota de como o banco está descontado. Então olha só ali para ele chegar, né, em 500 bilhões, a ação precisaria saltar aproximadamente 24%. Então eu acho que o Itaú ali até 36 no máximo, tá? No máximo até R$37 eu sigo comprando. Eu espero que a ação não chegue nesse preço, senão minha margem vai diminuir e eu vou deixar aí um pouco de lado, tá? Mas hoje ele ainda dá 400 bi de valor de mercado, há uma cotação de R$35, eu ainda acho barato para ir realizando aportes. Eu comprei ele a 33, né? 33,80, já deu uma subida, infelizmente. Eu espero que dê uma corrigida aí para eu poder aportar mais. Mas nesse preço não me importo também a aportar, porque ainda enxergo o desconto, já que a média histórica do Itaú é ser cotado de 10 a 12 vezes lucro, tá? Para ser mais exato, em 12 vezes. Então,
Somente hoje para o Itaú negociar em 12 vezes lucro, considerando o lucro projetivo para o próximo ano, que está de 48 bi, essas são as minhas estimativas, né? Era para o banco estar aí, consequentemente, na cotação estar valendo, para ele deixar de ser uma opção atrativa, digamos, né? Em R$53. Então, olha só o tanto de valorização que o banco pode ter. O que ainda ele a 38,40 estaria barato. É bizarro isso aqui, né, pessoal? Mas aí a margem de segurança diminui. Por isso que a gente gosta de comprar Itaú, para mim, abaixo dos 40, 37 reais, é uma oportunidade bastante interessante. Acima de 37, fazendo aportes pequenos. Abaixo de 37, 36, aportes grandes, tá? E abaixo de 33, 32, aí, de fato, eu enxergo como uma região de extrema oportunidade. Porque o Itaú é uma empresa de muita qualidade. Então, você não precisa exigir um preço tão baixo, né? Diferentemente do Banco do Brasil, que é mais cíclico. Então, a gente gosta ali de, consequentemente, pegar um preço bem defasado para ter uma margem de rentabilidade mais elevada. E por incrível que pareça, por mais que eu tenha colocado Itaú na carteira, eu assumo que o Banco do Brasil possa me trazer um retorno mais elevado, porque mesmo tendo uma qualidade inferior à do Itaú, ele, consequentemente, ele está em fundo de ciclo. Quando o lucro voltar a se recuperar e o ROI voltar a ter uma crescente, a ação vai se valorizar bem mais e ele vai me pagar dividendos superiores ao Itaú. Porque o Itaú paga na média de 7 a 8, o Banco do Brasil em períodos de bonança, ele chega a pagar de 10, 12, até 13%, tá? Então, para acabar com esse impasse, eu decidi colocar os dois na carteira do canal. Um observando linearidade, sem tantas oscilações, e outro me dando uma ciclicidade maior e um potencial de retorno mais elevado, tá? Quarta ação aqui da lista, pessoal, as ações da BB Seguridade. A BB Seguridade, pessoal, é hoje aqui na carteira do canal a quarta maior posição, tá? E perceba que eu tenho aí 474 ações da BB Seguridade. O que que acontece, pessoal? BB Seguridade também é uma posição recente. Eu acho que está barata, tá? Nesses preços de 31 a 32 reais. Por quê? Hoje a ação está bem depreciada, ela tem caído muito por conta da volatilidade que tem acontecido no Banco do Brasil. Só que aí é que mora a questão. A seguradora não absorveu o mesmo impacto que o Banco do Brasil sofreu na parte de crédito agrícola, porque a seguradora ela não é que nem o banco, né? O banco empresta para receber depois. No caso, a seguradora ela recebe para não ter que pagar depois. Olha só que legal. Então o cliente ele contrata ali o seguro, ele reza para que o sinistro não aconteça. Sabe o que ela faz? Com esse dinheiro que ela recebe do cliente, do credor, ela aplica na renda fixa e ela acaba recebendo uma margem, né, consequentemente um juro em cima disso. Então, ela só se beneficia do resultado financeiro em alta, quando a Selic está em alta, e quando a Selic cai, por mais que o resultado financeiro seja prejudicado, ela consegue ter um crescimento na parte operacional, até porque o Banco do Brasil se beneficia, ela consegue se vender mais pelos canais do Banco do Brasil, seu seguro rural, e consequentemente a BB Seguridade se beneficia duplamente dos dois cenários. Eu diria que ela se beneficia ainda mais com uma queda de juro, né? Porque 70% do resultado da empresa está atrelado no operacional. E hoje a ação cotada em 7,2 vezes lucro eu acho barato. Claro, eu não acho que o PL tá tão baixo assim, tá? Até porque pro ano que vem a BB Seguridade pode ter uma retração no lucro. Mas a retração será pequena, tá? Ela ainda tem uma perspectiva de lucrar para o próximo ano 8 bilhões. Então, nos preços atuais, o mercado já pode estar precificando, tá? Esse cenário de queda no resultado da BB Seguridade, que vai ser bem pequeno, não vai ser na magnitude do Banco do Brasil. Então, 65 dividido aqui por 8, temos um PL de 8,12, que dividido pela média histórica da empresa, temos ali um desconto total de 32,29%, tá? Fazendo com que as ações pudessem se apreciar, caso fosse cotada pela média histórica, aproximadamente 36,20%, denotando também desconto, por isso que eu decidi colocar na carteira, observando esse potencial de valorização e os bons dividendos, tá? Já que a BB Seguridade pode me pagar um dividendo superior ao do Itaú, mas tem uma perspectiva de valorização mais limitada. Eu acho que o Itaú vai pagar menos dividendos, um pouco menos, mas ele tem uma probabilidade de valorização mais elevada, por isso que eu decidi equilibrar as duas na carteira. E também, como não tinha nenhuma seguradora, decidi colocar BB Seguridade, tá? Agora, pessoal, quinta ação dessa lista, as ações da Petrobras, pessoal. A Petrobras, ela representa aí a quinta maior posição da carteira do canal. E eu tenho ali 7,37% da carteira nas ações da Petrobras, tá? A Petrobras também um case recente na carteira do canal, e eu acredito na empresa tanto para valorização
e também para bons pagamentos de dividendos. Eu acho que a Petrobras pode pagar de 12 a 13% de yield, tá? Fora uma provável valorização das ações. Por quê? Porque hoje a empresa está muito depreciada. Perceba que quando a gente olha pelo indicador EV sobre EBITDA, temos um EV sobre EBITDA de 4 e a média da empresa é ser negociada em 7 vezes, né? De EV sobre EBITDA, denotando um extremo desconto para a Petrobras. E aí, se eu colocar aqui um cálculo, pessoal, ó, colocando aqui, né, o EBITDA da Petrobras anual e multiplicando pelo seu EBITDA médio, que fica aqui na faixa de 7,38, EV sobre EBITDA médio, e tirando a dívida líquida, até porque a gente tem que tirar o valor de mercado, temos aqui 1,1 trilhão de valor de mercado, que dividido pelo valor de mercado atual, nos dá um potencial de alta de 186% na cotação. Fora que ela é muito atrelada à commodity do petróleo. Então, se o petróleo se apreciar, ela se beneficia duplamente, tanto por uma valorização das ações e também bons pagamentos de dividendos. Coloquei verificando essas sinergias, né? E não somente isso. A empresa tem uma dívida controlada, tem esse projeto com a margem equatorial que pode dobrar a capacidade de produção da Petrobras para os próximos anos. Tem a questão do custo de extração da empresa estar bem mais baixo, tá? Então, entrando aí nesse setor de commodities, eu vejo uma oportunidade interessante na Petrobras nos preços atuais. E por último, pessoal, eu coloquei também essa aqui mega recente, coloquei esse mês, as ações da Vale. A Vale é a última empresa aqui na carteira do canal e ela representa 2,63% da carteira total. É uma posição recente, por isso que não tem tanta representatividade, mas eu pretendo com que a Vale sim, pelo menos atingir ali umas 200 ações, né? A esse preço, mesmo a R$63 ainda acho barata, porque meu teto nela fica em 65. Todas as ações eu tenho um preço limite de aporte, tá? Vale eu tenho aqui R$65, Petrobras eu tenho, né, R$34, BB Seguridade eu tenho até 36, Itaú eu tenho até 38, R$37, BR Partner já passou, tá? Mas eu posso realizar alguns aportes em 17, 18 reais. E Banco do Brasil até os 25, tá? Então perceba que eu tenho um limite para até não chegar a pagar caro demais. Mas aí é que mora a questão. Se for um aporte pequeno, você pode pagar mais caro, que não vai modificar abruptamente o seu preço médio. E se o lucro da empresa crescer, justifica você pagar mais caro. Tudo precisa ser analisado em determinados momentos, né? De qualquer forma, a Vale, eu vejo uma sinergia interessante, acho que a ação tá barata, somente com essa questão de expansão da demanda no mercado indiano. O mercado indiano é um possível gatilho de crescimento para a Vale no que diz respeito à produção de minério de ferro. Já que o minério de ferro encontrado na Índia tem a mesma qualidade do de Carajás, até mesmo superior. E mesmo se esse projeto não aconteça, já está no preço, tá? Toda a depreciação que a gente teve no preço do minério de ferro. E a Vale hoje está cotada por 4 vezes EBITDA. Aqui não está mostrando, mas ela está em 4 vezes EBITDA. E a média da empresa em mercados de alta é ser negociada em aproximadamente aqui 6, né, a 7 vezes, trazendo também um potencial de alta interessante. Fora que o PL está esticado em ações cíclicas como Vale, Banco do Brasil e Petrobras, a gente gosta que o PL estique por um determinado momento, porque denota, obviamente, fundo de ciclo na empresa. E quer ver, quando eu utilizo aqui, pessoal, o indicador do Graham, né, preço justo, a gente percebe que a Vale está muito barata, porque se eu considerar aqui um EBITDA por ação de 15 reais, que ela pode ficar em 15, 14 para ser um pouco mais conservador, basta pegar o EBITDA e subtrair pela quantidade de ações, você multiplica pelo valor patrimonial. Preço justo das ações de 121 reais, que dividido pelo preço atual, temos um potencial de alta de 93,13%. Então acho Vale barata, tá? Com potencial tanto de se apreciar e de continuar, inclusive, pagando bons dividendos na carteira do canal, na faixa de 7 a 8% longo prazo. E se a gente tiver um ciclo de alta da commodity, ela pode pagar ainda mais. Então perceba que a carteira, né, está bem enxuta. Eu tenho de fato 6 empresas, mas eu estou concentrado em poucas, né? Banco do Brasil, BR Partners e Itaú. No restante está mais diversificado, em BB Seguridade, Petrobras e Vale. Porém, diversificado por quê? Porque, pessoal, não temos dinheiro para tudo, né? Aí o caixa não é infinito, né? Não dá para comprar todas as ações em massa. Se eu pudesse, eu compraria um caminhão de ações da BB Seguridade, compraria mais Banco do Brasil, tá? Nessa baixa recente, comprava Itaú, mas não dá, o caixa acaba faltando. Porém, tá? Acredito que já é uma carteira muito bem estruturada. E se eu conseguir realizando esses aportes nessas empresas quando os preços estão baixos, eu tenho uma expectativa, né, de ter uma rentabilidade bem acima da média. E hoje eu vejo uma oportunidade muito grande no setor bancário. Essa aqui é a minha opinião, tá? Então acho que para uma carteira do investidor de 22 anos, acho que já está
muito bem formada. Porém, claro, algumas ressalvas, né? Eu vou evitar diversificação demais, porque a diversificação demais, pessoal, atrapalha o nosso sucesso aí, né? Que a gente não vai ter dinheiro para comprar tudo, essa é a minha visão. Eu acho que sim, tem que ter um conservadorismo, nem tanto ali para pender para um lado de concentração excessiva, mas também não pender para o lado de diversificação excessiva. Acho que as coisas têm que ir acontecendo naturalmente e a depender dos preços. Em algum momento a sua carteira vai ficar mais concentrada, em algum outro momento a sua carteira vai ficar mais diversificada. Isso faz parte, depende das oportunidades disponíveis no momento, tá? Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Gostei, tá? De saber das suas ações, se está barato, o que você está comprando, mas aí é que tá. Eu não tenho todo esse conhecimento na bolsa, tô começando agora, não tenho aí uma bagagem interessante. Será que você tem alguma coisa que nos proporcione facilidade? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Até porque, pessoal, ela dura para sempre. Então, olha só, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Fora que você tem mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator, totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, qualquer segundo, qualquer minuto, todas as atualizações saporenses serão feitas automaticamente, porque já tem algoritmos que fazem isso para você. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, tá? Fora também preço teto projetivo. Então olha só que baita oportunidade. O link desta belezura estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. Já comente quais ações vocês têm na carteira, em particular, sigo comprando todas e conforme os aportes vão fluindo, eu vou colocando as maiores oportunidades. Em particular, para o próximo aporte que eu vou realizar na carteira, eu vou comprar mais ações do Banco Itaú, tá? Ainda a R$35, acho que está barato, a não ser se a ação subir até o dia aí, né, de eu comprar de fato acima de 38, aí para mim já não vale mais a pena, eu posso focar em outra. Mas se ele se mantiver nessa região de 36, 35, 34, eu vou sim efetuando aportes aqui na empresa, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!